E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control e vamos dar continuidade às nossas aulas de Excel. Bom gente, hoje é a nossa sétima aula de Excel. Eu vou abordar um pouquinho aí sobre função condicional, que é a famosa função C. E lembrando que na aula passada eu falei um pouquinho sobre uma função, aliás, algumas funções de contagem, onde em uma delas eu apliquei também uma condição, né, que é a função conte.c. Falei sobre a conte.num, conte.valores e a contar ponto vazio. Então quem tiver interesse nessa videoaula, assista a aula 6, ok pessoal? Então vamos aqui inicialmente abrir o Excel, vou abrir uma nova planilha, e a função pessoal que nós vamos começar a tratar hoje, vou abrir aqui meu bloco de notas, vai ser a função C. Então vamos lá, a função C ela pode ser considerada uma função condicional. Essa função, pessoal, ela vai retornar sempre um valor de acordo com o que for testado. Sendo assim, para que a gente entenda melhor, a gente tem que primeiro começar aqui pela sintaxe dela, ou seja, pela montagem dessa expressão. A função C, sua sintaxe é a seguinte: ficará igual C, abrir parênteses. A primeira coisa que ela vai pedir para a gente é o teste lógico. Depois ponto e vírgula, vamos abrir aspas. E aqui o que vai entrar em primeiro lugar será o valor verdadeiro. Vamos fechar aspas, ponto e vírgula e, entre aspas, falso. Então, como eu sempre digo, é importante que vocês entendam e tentem até mesmo decorar a sintaxe de cada função que a gente está aí percorrendo durante o nosso curso. Então vamos agora detalhar um pouquinho, pessoal, essa função. A função C, por se tratar de uma função condicional, é necessário sempre que o exercício tenha aí alguma questão, né? Não adianta eu colocar, por exemplo, um número na tela e falar para o usuário lá fazer alguma coisa usando a função C sem que eu tenha que dar para ele, sem que eu dê para ele alguma questão sobre o exercício, tá? Bom, então inicialmente, pessoal, vamos entender o que é o teste lógico, né? O teste lógico é aquela célula, né, que tem um valor, que tem uma expressão, pode ser, né, literal ou numeral, na qual será testada. Ela sendo testada, o valor que será retornado só poderá ser verdadeiro ou falso. Então aquilo que não for verdadeiro automaticamente será falso. Caso a gente não coloque nada, né, que no lugar do falso, ou que você só faça o teste lógico até o verdadeiro, o resultado, se ele for falso, virá com essa expressão falso. E não é isso que tem que retornar. Aqui, pessoal, é somente a sintaxe dela. Eu posso fazer uso da expressão verdadeiro e falso? Posso. Mas vocês têm que saber que eu posso escrever qualquer coisa que eu quiser dentro do verdadeiro e qualquer coisa dentro do falso. Certo? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Abrindo o Excel, eu vou pegar aqui, vou digitar qualquer valor. Então vamos colocar o número 40, certo? Bom, como eu disse, se eu falar agora usa a função C aí para o número 40, não adianta. Se eu não colocar o que eu quero que vocês façam, né, com a função C, não adianta porque vocês vão saber fazer nada com esse número. Então vamos colocar aqui uma questão. Eu vou inserir aqui um autoformas, o retângulo, onde a questão será a seguinte: se o valor for igual a 40, responda 40. Se não, responda outro valor. Deixa eu só acertar aqui. Prontinho. Então essa daqui é a questão do exercício. A função C, pessoal, apesar, né, de ser um pouquinho complexa, mas ela é considerada no Excel uma função, alguns dizem que ela é considerada uma função avançada e outros dizem que ela é considerada uma função intermediária. Pela sua complexidade, eu acredito que ela seja mais intermediária do que avançada. E ela serve como complemento de outras funções também, tá?
Bom, então já que a questão aqui é se o valor for igual a 40, responda a 40, se não, responda a outro valor. Então vamos entender melhor a utilização dessa função. Então aqui vamos colocar uma célula como resposta. Vamos jogar um pouquinho aqui para baixo. Deixa eu mesclar esta célula, só para que a gente ganhe espaço. Aumentar aqui um pouquinho a fonte e prontinho. Bom, então vamos seguir exatamente a sintaxe dela. Ela começa igual C, certo? Então vamos lá, ó. Igual C. Abrir parênteses. Então a primeira coisa que ela pede é o teste lógico. Qual é a única célula que eu tenho o valor? O teste lógico aqui no caso seria o 40. Então é no 40 que eu vou clicar. E como diz a questão? Se o valor for igual a 40. Então nós vamos usar o sinal de comparação igual a 40. Se for igual a 40, voltando lá para a sintaxe, eu tenho que agora colocar ponto e vírgula, aspas. Então vamos seguir, ó, ponto e vírgula, aspas. Aqui vai entrar o verdadeiro ou falso. Quem é o verdadeiro? O verdadeiro é o valor 40. Né? Caso então, caso você erre nesse momento, não, desculpa. Caso você não coloque aí o que a questão está pedindo, fica totalmente incoerente. Então aqui a resposta terá que ser 40. Se eu quisesse digitar 40, né, escrito, poderia, mas eu estou colocando em número, que também aceita. Se eu quisesse aqui colocar o valor verdadeiro, somente para que a gente faça o teste, também vai aceitar. Então vamos seguir exatamente a sintaxe para ver o que acontece. Se não for verdadeiro, automaticamente será falso. E lembrando, pessoal, que aqui nós estamos começando pela função C simples. Depois nós vamos ter, como é chamado, ninhos de C, que se trata de uma função composta, ok? Então, ao apertar o Enter, ele me deu o resultado verdadeiro. Por quê? O teste lógico está sendo satisfatório com relação à pergunta. Se é satisfatório, o resultado será verdadeiro. Se não for satisfatório, o resultado será outro valor. Ok? Então vamos testar o valor falso. É sempre necessário, pessoal, não é porque deu verdadeiro que você já tem que parar e falar, deu certo. Não. Por isso que se chama teste lógico. Você deve vir aqui, onde está o número 40, e fazer aí o teste com outro valor. Então, se acaso eu vier aqui colocar o número 30 e apertar a tecla Enter, ó lá, deu falso, porque não está mais satisfazendo, o teste lógico não está satisfazendo a questão que é verdadeira, ou seja, o valor 40. Se eu voltar lá para 40, o resultado será verdadeiro. Mas, como eu tenho que ir de acordo com a questão, o resultado não é para dar a palavra verdadeiro, e sim para dar o resultado 40, se não outro valor. Então eu vou reabrir a célula. Aqui dentro, eu vou apagar o verdadeiro, vou colocar o número 40, e aqui onde está falso, eu vou digitar outro valor. Deu para entender? Então aqui é o verdadeiro e aqui é o falso. Vou apertar o Enter e eu tenho como resposta o número 40. Vou trocar aqui em cima para 30 e eu tenho como resposta outro valor. Ou seja, qualquer coisa que eu colocar nessa célula que não seja o número 40, será outro valor. Se eu deixar a célula vazia e apertar o Enter, ainda continua outro valor. Se eu colocar o número 1, outro valor. Se eu voltar para o 40, 40. Ok? Então, pessoal, essa função C, ela é muito utilizada, como eu disse, como complemento de outras funções e fórmulas do Excel. Tá? Então vamos ver aqui uma outra situação. Porém, antes disso, é legal que a gente entenda uma outra questão que vamos marcar aqui, ó. Até então eu trabalhei com operadores matemáticos, né, comuns, que é o sinal de adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas é bastante comum também que a gente trabalhe com os operadores relacionais ou de comparação, certo? Quem são eles? Sinal de maior, sinal de menor, sinal de maior ou igual, depois sinal de menor ou igual e depois sinal de diferente, que é o menor e maior juntos, tá? Caso você não lembre, né, qual que é o sinal de menor ou maior, como o caso aqui do primeiro, basta você fazer um tracinho aqui, ó,
na haste de baixo do sinal de menor, ele vai me lembrar o número 4, ao contrário que se eu fizer no número de baixo aqui, no sinal de menor aqui embaixo, eu colocar um tracinho aqui na haste de baixo, vai me lembrar o número 7, certo? Aliás, ao contrário, de cima 7, de baixo 4. Então eu sei que esse aqui é o sinal de maior e esse aqui é o sinal de menor. Ok, pessoal? Bom, então vamos lá. Eu vou abrir uma nova planilha. E aqui eu vou colocar novamente um outro valor, vou colocar o valor 30. E nesse valor, vamos colocar a seguinte questão. Vamos aqui abrir mais um quadradinho. E eu vou digitar o seguinte. Se o valor for maior que... Vamos colocar aqui, pessoal, não vou colocar exatamente o valor 30, tá? Mas se o valor for maior que 40, responda quente. Senão, frio. Correto? Então vamos lá para a nossa resposta de acordo com a questão. Deixa eu então só aqui dar uma acertadinha na formatação. Eu costumo fazer sempre assim, pessoal, mesclar. Não é necessário que vocês façam, tá? Isso aqui é só para que isso aqui fique mais legível e mais visível, para que vocês entendam legal a função. Então vamos lá. Então seguindo, pessoal, igual C, abro parênteses. Teste lógico é o 30, é o único valor que eu tenho aqui. Então eu vou clicar no 30 e vou colocar já o sinal de maior. Maior que 40. Esse é o meu teste lógico. Então se a 1 for maior que 40, responda, ponto e vírgula, abro aspas, responda quente. O quente é o meu valor verdadeiro de acordo com o critério, o argumento que foi colocado no teste lógico. Se não, abro aspas, será automaticamente frio. Fecho parênteses e aperto o Enter. Então eu tenho a resposta como frio, porque frio, né, aqui está abaixo de 40. Agora vamos testar o falso, ok? Então se eu vier aqui onde está o 30 e colocar 50, mudou para quente. Se eu colocar 38, frio. Se eu colocar 41, quente. Agora, uma questão. E se eu colocar exatamente 40, né? O valor 40, quanto será que vai dar? Vai dar quente ou vai dar frio? Vamos ver, ó. 40, vou apertar o Enter, deu frio. Então, o que acontece? Aqui está falando que se o valor for maior que 40, é quente. Então, para a gente que colocou 40, está dando frio. Então você tem que determinar a partir do valor, qual será o valor inicial que será quente ou que será frio. Então o que a gente coloca, o que a gente acrescenta, né? Já que isso aqui está dando frio e eu quero o seguinte, eu quero que 40 seja quente, a partir de 40. Então basta eu vir aqui na minha expressão e acrescentar o sinal de igual. Então se for maior ou igual a 40, aí é que ele vai dar quente, se não é frio. Vamos fazer o teste, ó. Deu quente. Certo? Então agora até o número 39 será frio e a partir do 40 será quente. Certo, pessoal? Então, essa função C é apenas o início aqui que eu estou passando dela, né, para um breve entendimento. E depois eu vou começar a passar ela já dentro de algumas tabelas, até a gente chegar na parte de função C composta. E depois, futuramente, a gente vai começar a mesclar essa função C com outras funções. Eu posso calcular médias, acoplando aí a média dentro de uma função C, ou fazer separadamente. Às vezes, pessoal, vocês conseguem chegar no resultado através de vários cálculos, mas você pode minimizar esses cálculos dentro de uma linha somente, né? Você tentar linearizar somente vários cálculos em um só. E aí você deixa que a tua tabela fique um pouco mais compacta, com menos quantidade de colunas ou linhas com cálculos aí desnecessários. Então, quanto mais a gente conseguir minimizar, melhor, ok? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Desculpa qualquer falha aí durante a aula, mas é que eu tento explicar de uma maneira aí que fique
prática fique bem entendível a todos. Então, se puderem, coloquem nos comentários aí qualquer dúvida que vocês tiverem. Não esqueçam de favoritar, curtir e se inscrevam no canal. E mais uma vez quero agradecer a todos pela força que tem me dado. Tá bom? Fica um forte abraço aqui do Dr. Control e até a próxima. Valeu, galera!